É, Antes de eu começar, bom dia a todos. Eu fico feliz de encontrá-los todos bem. Espero que as famílias também estejam bem, todo mundo esteja tranquilo nessa época difícil. O que eu vou pedir para todos que desliguem os microfones e as câmeras para ficar mais fácil a transmissão. Tem bastante gente participando, mais de 70 agora. E a Juliana colocou um link no chat para registrar a presença. A gente vai desabilitar o chat simplesmente porque é difícil controlar as perguntas pelo chat. Então, estava pensando em fazer da seguinte forma um encaminhamento. O professor André faz a apresentação e a gente depois abre para perguntas. As perguntas, para serem feitas, tem uma mãozinha, se vocês clicarem na parte de baixo, vai aparecer participantes, clicando nos participantes, vai aparecer uma mãozinha, levantando a mão, ele ordena as pessoas nas perguntas, e depois da apresentação a gente abre para perguntas, tá bem? Então, vamos começar? Como todos sabem, a autoavaliação tem sido objeto de discussão nos últimos anos pela CAPES. Em julho de 2018, foi criado um grupo de trabalho para discutir essa questão e culminou em um relatório que foi enviado para os coordenadores junto com a convocação para esta apresentação. Também existe nas coordenações de área orientação de que os PPGs iniciem a organização de uma instância que trabalhe com essa temática e que faça reflexão desde agora de parâmetros, indicadores, métricas para subsidiar o trabalho de avaliação e de planejamento. Então, a ideia é que a gente comece do início esse desenvolvimento dessa sistemática no âmbito dos PPGs, apesar de que o entendimento é que essa autoavaliação da forma completa só vai ser introduzida para o próximo quadriênio, mas já nesse quadriênio deve-se colocar alguma indicação de como isso está sendo feito. Então, hoje nós temos a oportunidade de promover esse debate. Gentilmente, o professor André Furtado aceitou fazer uma apresentação para a gente. Eu acho que todo mundo conhece o professor André, mas, em todo caso, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. O professor André fez sua formação superior na França, com doutorado em Ciências Econômicas na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, em 1983. Ele é titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. Foi pró-reitor de pós-graduação entre 2017 e 2018, o qual eu tenho agora a obrigação de representá-lo, de cobrir os seus pés, né, os sapatos, quando ele saiu para um pós-doutorado na Utrecht University da Holanda, onde desenvolveu o projeto de pesquisa Transição Tecnológica em Sistemas de Inovação de Energias Renováveis, Potenciais e Limitações do Setor Sucroenergético Brasileiro. Ele é um dos coordenadores do INSISPO, Innovation System Strategy and Policy, cujo foco está relacionado a políticas e estratégias de inovação no âmbito do SPEC, o São Paulo Excellence Share, programa da FAPESP desenvolvido no DPCT do Instituto de Geociências. Além da política em ciência e tecnologia e do sistema energético, o professor André está envolvido com linhas de pesquisa de avaliação em ciência e tecnologia, por exemplo, de grandes programas tecnológicos, como no setor de petróleo e de saneamento, e também de programas de incentivo à pesquisa, como os da FAPESP. Devido à sua atuação como coordenador geral da pós-graduação no IG e como coordenador do PPG-PCT, além de ter sido membro da área de avaliação da CAPES, acreditamos que sua experiência na temática de avaliação pode contribuir com a iniciativa da PRPG de apoiar os coordenadores de PPGs e de CPGs da Unicamp na reflexão das atividades de pós-graduação e na elaboração dos relatórios para a CAPES. No dia de hoje, a intenção é que o professor André faça uma apresentação, depois abrimos para debate sobre 2 itens do Coleta CAPES, autoavaliação e planejamento futuro. Por favor, professor André, o palco é seu.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a professora Nancy, principalmente pela sua apresentação que fez da minha pessoa, muito generosa, e a todos os presentes aqui. É um grande prazer poder reencontrá-los, mesmo que seja assim dessa maneira meio indireta, né? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, refletindo sobre a avaliação, né? Eu preparei para hoje uma pequena avaliação, enfim, uma apresentação que é na verdade, um pontapé inicial e uma reflexão, né, sobre esses itens que a professora Nancy já apresentou para vocês, né, quer dizer, os itens da autoavaliação e planejamento, né, do Coleta CAPES, né, dos programas de pós-graduação, né. Antes de começar algumas ideias que pretendem ser um pontapé inicial, né? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma reflexão, né, sobre o que significa fazer autoavaliação e planejamento numa instância que é um programa de pós-graduação, né, em geral, localizado dentro de uma unidade de ensino e pesquisa, né? Evidentemente, temos um problema aí, né? Na realidade, nós somos uma subentidade, né, dentro do que é uma unidade de ensino e pesquisa, né? E a primeira pergunta seria dizer se não seria melhor, né, fazer uma autoavaliação e planejamento na escala da própria unidade e não querer descer na escala do programa. Isso porque muitas das decisões das quais se apoia, depende um programa de pós-graduação, na realidade dependem de decisões que são tomadas muitas vezes a nível da unidade, quando não a instâncias superiores, né? Então, sempre é um trabalho complexo esse de querer descer, né, nessa escala menor que é que seria, digamos, do programa, né? Eu entendo aí que, por outro lado, a gente já sabe que numa universidade como a nossa, como a Unicamp, já existe toda uma tradição de planejamento estratégico institucional, né, que opera justamente na escala da unidade, né? E que já desenha muito dos problemas e identifica ali, né, dos que são atinentes à pós-graduação. Então, quando você faz esse planejamento estratégico institucional, você já também inclui a pós-graduação. Então, se não seria mais racional, né, começar com esse da unidade para depois chegar na pós-graduação. Eu não vou aqui me debruçar sobre essa questão, não faz parte da minha reflexão. Mas é bom ter consciência disso, porque isso realmente constitui uma limitação desse exercício de autoavaliação, né? Porque a gente fica olhando apenas pelo olhar da pós-graduação e não enxerga o conjunto, né? E muitas vezes, olhando pelo, né, buraco da fechadura da pós-graduação, nós estamos também, né, olhando para outras dimensões, a pesquisa, a graduação, etc. E tal. Então, fica sempre essa relação, né, precisa ser melhor entendida, né? Quem somos nós, onde estamos inseridos, né, para realmente fazer um exercício que seja relevante, interessante e coerente com os demais exercícios de avaliação e planejamento que já existem numa instituição como a nossa, que é a Unicamp, né? Então, é bom ter essa consciência mais ampla, né, para sempre que se começa um exercício de avaliação. Eu parti, né, dessa
das recomendações, né, que estão lá no Coleta CAPES, né, e tentei fazer uma reflexão do que poderia ser esse exercício de autoavaliação e planejamento, mas sempre levando em consideração que a gente está ali numa dimensão, né, quer dizer, numa escala ali menor, né, dentro de um conjunto maior, que é a unidade. Né? Então, partindo desse primeiro aspecto, né, a gente pode olhar para o que diz o Coleta, né, e quando ele nos informa sobre a avaliação. Né? Então, vocês podem ver aqui, né, que quais são os itens. Né? Na realidade, se chama aqui de autoavaliação, né? Trabalha-se com a perspectiva de evolução e tendência. Isso, aliás, é certa contradição, né? Já que a gente está falando de uma autoavaliação, na realidade, a gente está olhando mais para o que aconteceu, né? E o que se pede justamente é que se olhe, né, para esses distintos, digamos, elementos, né, que são, né, dentro da autoavaliação, né, uma apreciação global do desempenho do programa no período. Né? Então, esse período justamente a gente vai discutir, né, na realidade seria o da quadrienal, né? Considerando o planejamento, então, obviamente, já deve ter sido feito um plano, né, previamente, né, sobre o que seria, por exemplo, o quadriênio, né, e dentro desse plano você tem metas e objetivos, né, e destacando, então, os pontos fortes, né, as barreiras enfrentadas. Né, então, está aí essa ideia né, que a gente vai falar mais adiante, né, dos pontos fracos e pontos fortes associados ao programa, né? Estratégias utilizadas visando o seu fortalecimento. Então, essas estratégias justamente fazem parte do exercício de planejamento, né? E também essa autoavaliação deveria contemplar também uma descrição da metodologia que é usada pelo programa para fazer a autoavaliação. Né? Então, descrição dos procedimentos e resultado do processo de autoavaliação conduzidos num período pelo programa. Então, também deve contemplar isso. Em relação ao planejamento futuro, né, temos que aqui olhar, né, considerando o que já foi feito, né? Então, um pouco a ideia que a gente vai colocar aqui, sempre é essa mesma, é que o planejamento, na realidade, ele se apoia, né, na autoavaliação. Né? Então, que é isso que eles falam aqui, considerando os indicadores de avaliação e autoavaliação. Então, aí qual é o seu planejamento? Né? E a gente vai também comentar sobre essa questão de como que se elabora poderia-se pensar um plano para o programa de pós-graduação, né, e como é que ele poderia ser feito, né, nesse período. Então, vamos tentar retomar essa sequência e pensar um pouco como explorar esses aspectos, né, tendo em vista que se trata de um programa de pós-graduação. Então, no que diz respeito especificamente digamos, a autoavaliação, né? O que a gente pressupõe quando faz um exercício como esse, né? Que exista, né? Como a gente colocou, um planejamento prévio. Então, você só faz autoavaliação em base de um planejamento prévio. Né? Então, se a gente for escrever, né, e aí a gente está pensando, né, no próximo, né, para o ano de 2020 agora, né, que a gente, enfim, vai ter que fazer o relatório aí até o final do ano. Né, o que se trata é de olhar para, né, o planejamento feito por período de 2017 a 2020. Se a gente for fazer o relatório lá para o ano de 2021 e 2022, provavelmente,
teríamos que pensar no próximo período, né? Esse período 2021-2024. O que nos faz já pensar que caberia aos programas, né, fazer um plano quadrienal, e esse plano deveria estar, né, no meu entender, já sendo colocado para o próximo o relatório de 2021. Então, já deveria constar em 2021 o plano 2021-2024, pelo menos o que seria uma descrição sumária desse plano, com metas, objetivos, indicadores. Depois eu vou tentar explicar isso. Então, agora, se a gente vai fazer o relatório agora de 2020, vamos ter que considerar, né, o plano anterior. Aí temos que também pensar em que consiste uma avaliação, né? Você tem várias formas de fazer avaliação, né? Você pode fazer o que chama uma avaliação ex ante, que é uma avaliação antes de implementação de uma atividade, de um programa, etc. E tal. Você pode fazer uma avaliação ex curso, que é uma avaliação que é feita durante a execução de um plano, etc. Ou você pode fazer uma avaliação ex post, encerrado aquele plano, aí você faz uma reflexão dos seus resultados. É lógico que cada exercício desse tem as suas limitações, né? Você fazer uma ex ante, você não sabe exatamente quais são os resultados, então fica difícil falar de uma avaliação, você pressupõe, você tem expectativas sobre resultados, impacto, desdobramento, etc. Quando você faz uma avaliação ex post, você já tem os resultados e o impacto, mas muitas vezes não é fácil identificar esses impactos, principalmente os impactos, desdobramentos maiores, etc. Então, sempre é um exercício incompleto a avaliação. Ele não chega a uma perfeição, porque ele não consegue capturar todos os aspectos ali daquela atividade, né? Fica muito difícil serem apreendidos plenamente, né? No nosso caso, a gente está falando de uma avaliação ex curso, ou seja, ela é uma avaliação necessariamente incompleta, eu entendo, no sentido que ela não vai conseguir abranger todos os desdobramentos, os resultados daquele programa. Sempre é uma tentativa, né? Mas que é uma tentativa feita durante a execução do plano ali, né? Do plano que a gente estava se colocando. Obviamente, se a gente está falando do próximo relatório que iríamos agora ter que, né, preencher, né, do Coleta CAPES, evidentemente a gente está se referindo a esse período de 2017 a 2020. Né? Então, a autoavaliação vai ter que se contemplar esse quadriênio. Né? Então, essa autoavaliação, né, pode ser confundida ou considerada, né, como sendo um diagnóstico. Você está tentando diagnosticar o estado do seu programa. Para olhar para esse programa, né, evidentemente, a gente deveria se apoiar, né, nos indicadores e informações geradas pelo Coleta CAPES. Então, a gente tem uma grande vantagem, talvez, em relação a qualquer outro órgão que for fazer uma avaliação, é que existe já um sistema de levantamento de informações, que é o Coleta CAPES, né, que sistematiza um conjunto muito grande de informações. É lógico que, muitas vezes, essas informações não estão prontas para serem tratadas por um avaliador. Precisaria de um processo, que é o que se faz geralmente lá no momento da avaliação quadrienal. Então, se produzem os indicadores, né? Esses indicadores não estão prontos ainda. Então, é necessário, para que esse exercício fosse satisfatório, que esses indicadores fossem produzidos, né? Isso exige um trabalho adicional, né, que não está ali muitas vezes contemplado. Então, exige partir do que é o coleta, né, e construir esses indicadores. Então, vamos
Passa. Eu me baseei, então, nesse documento aí que a professora Nancy se referiu. Eu acho que ele apresenta, né, uma estrutura, né, que eles chamam de dimensão, né, para justamente pensar na avaliação de um programa, né, e que eu acho que é bastante pertinente e que a gente pode tentar, né, de alguma forma, acoplar o que é, digamos, o relatório, as informações, indicadores que trazem o relatório, né, para pensar, digamos, a avaliação. Então, eles colocam lá 5 dimensões, né, até a interpretação sobre cada uma dessas dimensões, eu acho que ela não está fechada completamente, não existe uma interpretação assim completa, né, exaustiva de cada uma dessas dimensões, mas a gente pode tentar. Aqui eu fiz um exercício exploratório, né, de uma forma de integrar e juntando com as próprias informações que eles mesmos trouxeram lá no relatório, né, que são bem interessantes e que eu também pesquei em alguns outros pontos aí do relatório CAPES, né, enfim, do Coleta, para tentar de alguma forma, construir o que seria uma espécie de estrutura de análise, né, do que seria um programa de pós-graduação. Então, a primeira dimensão é essa da formação de pessoal, né? Não está colocado lá nesse documento, mas eu acho que seria interessante olhar para aspectos como, por exemplo, a consistência do programa, que não caberiam bem aí, né? Quer dizer, como é que o programa está, né? Isso já faz parte da própria análise lá do relatório, né? Quando é feita a avaliação, se olha para essa questão da consistência, eu acho que é um aspecto importante, né? Outra dimensão importante que existe também na avaliação feita pela CAPES é a questão do perfil e da qualidade do corpo docente, e outras questões aqui, indicadores que eles colocam e que são bem interessantes, como a atratividade de discente. Então, o programa, quais são os, né, alunos que ele consegue atrair, né, as bolsas captadas, a formação, né, por exemplo, pode-se dizer que uma delas pode ser, o indicador seria a taxa de sucesso, quantos alunos conseguem concluir sobre o total de alunos, e a qualidade também dos egressos, também existe várias partes do relatório que exploram esse aspecto, né, de saber para onde foram os egressos, quem são esses egressos, e isso pode ser um elemento também de avaliação. E sobre a pesquisa, né, existe aí vários elementos, eu coloquei alguns deles, mas certamente, né, a produção intelectual, ou produção científica, docente, discente, os projetos, os eventos organizados que tenham, né, relacionado à pesquisa, enfim, poderiam ser elementos aí trazidos para justamente avaliar, né, a qualidade da pesquisa feita pelo programa, né? Sobre esses 2 itens subsequentes, né, que são inovação e transferência de tecnologia e impacto na sociedade, evidentemente, a gente pode se perguntar, né, qual é a separação que existe entre eles. A linha demarcatória não é tão simples assim. Eu colocaria que a inovação e transferência são coisas que estão mais próximas do programa, são resultados e dá para relacionar diretamente com o programa. Impactos seria mais o que, dentro no vocabulário inglês, eles chamam de outcomes, né? Que seriam desdobramentos e seriam resultados mais amplos, decorrentes da atuação do programa. Então, dentro da inovação e transferência, a gente pode pensar em patentes, software, né? Eu pensei também nessa questão da especialização, MBA,
que também poderia ser um aspecto interessante de uma interface com a transferência de tecnologia, as consultorias, etc. E tal, né? Poderiam ser elementos. O impacto sobre a sociedade, aí eu olharia mais aqueles desdobramentos maiores, né, que dizem respeito à atuação do programa, e aí esses impactos a gente poderia olhá-los com esses recortes que eu estou colocando, quer dizer, um recorte geográfico. Onde que é o maior impacto do programa? É ali no nível local, né? Microrregião, por exemplo, ou então se dá no Estado, numa escala maior, ou então nacional, né? Então, onde que está esse impacto, né, do programa? E também olhar, né, por dimensão, se o programa tem mais interface com o setor público, o setor privado ou, digamos, o terceiro setor, né, que seriam ONGs, movimentos sociais, etc. Então, onde que se dá essa interface do programa, né, e quais são os elementos ali em onde ocorre essa interface. E, finalmente, hoje, né, está muito, né, tocada essa questão da internacionalização, seria uma dimensão importante do programa, né? E a gente também teria que olhar aí indicadores, né? Por exemplo, mobilidade, né? Podia ser né? Quanto que o programa traz de discentes externos, o que manda discentes para fora, o docente também, nos dois sentidos, né? E também acordos de cooperação. Tudo isso poderia ser elementos contemplados que estão ali, você acha ali no relatório CAPES e poderiam fazer parte dessa estrutura aqui de análise. Agora, eu fiz essa figura um pouco para mostrar que essas distintas dimensões, elas, na realidade, elas têm forte interface, né? Então, eu coloquei aqui algumas flechas que eu acho mais compreensíveis. Então, por exemplo, a formação de pessoal em pesquisa, isso a gente tem com muita clareza na pós-graduação, tem ganhos mútuos, né? Tanto a formação de pessoal ajuda na pesquisa, quanto a pesquisa contribui para a formação de pessoal, né? E, sem dúvida, existem formas de interrelacionamento com a sociedade que a gente pode se por exemplo, a formação de pessoal pode ser uma forma também de transferência de tecnologia, né? Por exemplo, quando você tem chamadas spin-off, né? Empresas que vão lá e, né, surgem das pessoas, enfim, dos alunos que participaram do programa, né? Então, pode ser também uma forma de interface, né? E existem outras aqui que a gente deve poder explorar, né? E que dão conta um pouco dessa complexidade sistêmica. Então, a gente está lidando com um sistema integrado, né, onde existem fluxos de diversas formas, e esses fluxos também deveriam ser, digamos, potencializados, né, na medida que isso é também um resultado importante do desempenho do programa, essa capacidade de unir essas distintas dimensões entre si, né? Até que ponto o programa consegue, né, integrar essas distintas dimensões. Bom, e, finalmente, a avaliação ela deveria, então, se apoiar, né, nessa visão que está aí no próprio relatório, né, onde você busca, né, então, você teria as dimensões, né, que a gente comentou aqui, essas 5 dimensões, e você, nessa análise, né, que está colocado no próprio relatório, enfim, do Coleta CAPES, você separar o que são os pontos fortes dos pontos fracos. Então, né, em cada uma dessas dimensões, a gente pode dizer que existem pontos fortes e pontos fracos, né? Os pontos fortes têm que ser, obviamente, mais destacados, né? Mas faz parte também
da avaliação, você também olhar para os pontos fracos, né? Os pontos fortes deveriam ser considerados as competências, né? As forças do programa, né? Os pontos fracos, a gente tem que olhar até que ponto, né, como está dito aqui, a gente tem capacidade de agir sobre eles, né? Então, aí volta a questão que a gente está olhando para um programa, né, de pós-graduação, é uma certa unidade de decisão, né, e que nem sempre é onde que eu posso melhorar, né? Tem coisas que eu não vou conseguir melhorar, porque não depende de mim, né? Mas o que interessa aqui nesse exercício é que você olhe para aquelas que você tem condições de alguma forma, contribuir, melhorando, né, interferindo no processo. Então, faz parte dessa autoavaliação, né? E aqui, mais ou menos, a gente encerra essa que eu entendo que seria essa etapa da autoavaliação, né? Enfim, chegando num exercício como esse. Lógico que a forma de realizar esse exercício vai depender de cada programa. O planejamento, idem, né? Novamente, a gente vai ter que tentar pensar numa forma de fazer planejamento, né, levando em consideração que a gente está lidando com um programa de pós-graduação, né? Agora, sempre o planejamento, assim como a avaliação, tem que pensar no horizonte temporal, né? No nosso caso, novamente, é o quadriênio. Então, a gente não vai fazer planejamento todo ano, né? A gente vai fazer uma vez a 4 anos, né? Seria esse o objetivo. Você pode, no decorrer do período, mudar ou aperfeiçoar alguma coisa no seu plano, mas a ideia é que ele seja o mesmo, né? Que ele permaneça lá durante o quadriênio. E esse exercício do planejamento, na realidade, ele se apoia na avaliação, na chamada autoavaliação. Ela não pode ser separada dele, como a gente já comentou, né, bastante, né? Então, a gente pode separar esse exercício, né, em 3 partes, né, que seriam a gente resulta dessa autoavaliação, onde você vai identificar, né, claramente as forças e as fraquezas do seu programa, né, onde estão suas forças e fragilidade, e, em seguida, aí você vai partir disso para o que seria propriamente, especificamente o planejamento aqui, que seria um exercício de construção do futuro, né? Então, o que a gente chama de construção de uma visão de futuro, né? Essa visão de futuro, ela se apoia muito na análise dos riscos e oportunidades, né? Então, você vai olhar, né, um pouco mais o contexto, né? Enquanto que antes você olhou muito o programa, né? Então, aqui eu vou olhar mais para fora, tentar enxergar mais o mundo, o que está acontecendo. E dentro de enxergar o mundo, eu vou tentar identificar trajetórias ali, formas de alcançar os meus objetivos, que isso é propriamente o exercício da formulação da estratégia do plano, né, para o quadriênio, né? Então, eu vou tentar aqui explicar um pouco melhor, né, essa parte, né, para vocês entenderem. Então, o que é uma visão de futuro, né? Uma visão de futuro, justamente, é você tentar olhar para frente, né, e identificar, né, dentro do que né, se antever, né, quais são as ameaças e as oportunidades, né, que aqui especificamente você está pensando no seu programa, né? Então, quais são as ameaças e oportunidades para o seu programa, né? E muitas vezes essa visão do futuro pode estar associada a um exercício de cenarização, você criar cenários, porque na realidade o futuro ele pode ser variado, né? Existe um único futuro, né? Muitos acham que sim, mas
outros que não. E, na realidade, o futuro depende muito das escolhas presentes, e isso vai variar, né? Então, é importante você perceber essa pluralidade de futuros, né? De futuros possíveis, né? Não se prender num único só, né? E ficar preso nele. Então, para isso, você trabalha com cenários. Então, você tenta ver possíveis futuros, né? Que podem ser, podem acontecer. E esses possíveis futuros se correspondem ao que a gente chamaria nesse exercício aí inicial da fase exploratória. Você vai olhar, né? Explorar o futuro, né? Ver isso, aquilo, isso aqui. E depois vem uma fase normativa, que a gente chama, né? Uma fase onde você vai atribuir valores, né, a esses futuros. Então, você vai dizer que um futuro é melhor que o outro, no seu ponto de vista, obviamente. Eu prefiro isso daqui, eu quero ir nessa direção aqui, né? Então, aí você entra nessa chamada fase normativa. Essa fase normativa ela pode ser uma valoração positiva ou negativa. Você pode considerar que um futuro aí você rejeita ele também. Isso é uma visão normativa, né? Então, antes você tenta olhar o futuro, depois você tenta, né, atribuir, né, valores e dizer o que você acha que seria, digamos, o melhor, né, para o seu programa. Então, que eu digo aqui. Então, primeiro você explora os distintos cenários, identifica esses futuros possíveis, né? E depois a gente vai escolher os futuros desejáveis ou não, né? Esse é o nosso exercício, né? Aí, esse exercício, né, que poderia ser um exercício de ameaças e oportunidades, né, ele vai se basear enfim, de olhar essas ameaças ou oportunidades, vai se basear em análise de tendências, né? Você vai, de alguma forma, tentar ver, né, até que ponto elas são oportunidades ou ameaças para você, né? Então, faz parte desse exercício você tentar olhar isso. E eu pensei aqui, né, alguns elementos que poderiam compor um cenário como esse. Então, um programa deveria olhar, né, para pensar esse exercício futuro. Então, por exemplo, um primeiro item aqui interessante seria ver as tendências internacionais da pesquisa. Então, ver, né, exemplo, o que está acontecendo no campo onde atua, né, disciplinar ou interdisciplinar ali do programa, né? Esse campo, como é que ele está evoluindo no mundo, né? Quais são as tendências que estão se dando, né, no plano internacional, né? Outro olhar, né, para tentar enxergar essas transformações é olhar para as tendências internacionais, não da pesquisa, mas do ensino, né? Quais são os métodos de ensino, as técnicas de ensino que estão se desenvolvendo no mundo, etc. e tal, né? Relativas à pós-graduação, que podem ser, digamos, relevantes ou serem entendidas por programa, né? Façam sentido para o programa. Outro elemento que poderia fazer parte desse exercício futuro, né, seria, por exemplo, grandes questões nacionais, né? Hoje a gente sabe, né, temos a Covid, enfim, mas também podem ser demandas mais regionais ou locais, né, que são demandas ali que o programa identifica e que vão, de alguma forma, influenciar o campo dele, vai interferir no campo dele, que são questões que o programa vai ter que estar meio que preparado a atender melhor, né? Essas questões aí são amplas e a gente pode pensar que são tanto demandas sociais como demandas econômicas, enfim, não necessariamente
sociais, ou, enfim, tem várias demandas aí que a gente pode pensar que emanam do país e que o programa precisa estar, né, de alguma forma, antenado com essas evoluções. Outro elemento que faz parte justamente de uma análise como essa é tentar ver, né, não pensar que o programa está sozinho, né? Ele está dentro de um conjunto de programas, né, de pós-graduação que atuam, né, na mesma área que ele. E eu acho que esse olhar para os demais programas é muito importante no sentido de a gente conseguir, né, identificar, né, melhor as competências que são realmente específicas ao programa, né? Onde que ele se destaca em relação aos demais, né? Ou não, né? Se ele não tem isso aí. Então, ou se o programa justamente hoje se destaca em tal área, mas ele prevê que os demais programas vão se expandir também. Então, o que é uma competência hoje específica ao programa pode não sê-lo amanhã, né? Porque justamente existe aprendizado, os outros vão evoluindo também. Então, tudo isso faz parte desse olhar, né? E a gente perceber aí tanto ameaças quanto oportunidades. Todas essas questões podem ser riscos ou oportunidades, né? Vai depender do tipo de evolução, né? Outro aspecto fundamental para a nossa área é como que vai evoluir a política de ciência e tecnologia, né, no país, né? E principalmente a política de pós-graduação, né? Sabe disso. Isso pode ser tanto a nível nacional, né, em nível nacional, quanto em nível mais estadual, né, como se trata aqui do Estado de São Paulo, né, a gente sabe que o importante ator é o próprio Estado de São Paulo, ali, no sentido de tomar iniciativas que podem interferir fortemente na evolução da pós-graduação. Isso também deveria fazer parte do exercício e se olhar também tanto riscos, enfim, ameaças, quanto oportunidades. Então, eu dei aqui alguns exemplos de grandes questões de tendências, né, que podem interferir no futuro e que é importante o programa olhar para ele, se posicionar, né, e elaborar o seu plano. Bom, no que diz respeito a essa visão do futuro, aí, depois de ter feito esse exercício em relação a essas tendências, eu faria o mesmo exercício aí já relativo às dimensões do próprio programa. Então, traduzindo aquelas evoluções, né, eu vou olhar, né, como que, né, cada uma dessas dimensões que eu coloquei lá, formação de pessoal, pesquisa, inovação, transferência de tecnologia, impacto na sociedade e internacionalização, como é que eu vou olhá-las, né? E aí, né, novamente, eu vou perceber que existem, né, oportunidades para o programa, dado essas evoluções, ou ameaças, né? Essas oportunidades, obviamente, estão ligadas às nossas competências e ameaças às nossas fragilidades, né? Certo? Então, se a gente é frágil, né, isso pode ser um elemento ali, né, de risco para o programa, né, porque justamente é uma evolução que vai afetá-lo negativamente. Bom, e isso, depois de ser feito esse exercício, né, que a gente vai conseguir, né, identificar, né, melhor o que poderia ser chamado de um futuro desejável, né? Então, dentro dessas possíveis configurações que o futuro nos oferece ali, né, o que é desejável e também factível, né? Porque não adianta eu querer uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Então, o que é possível fazer, né, dentre essas tendências presentes e que eu considero como um elemento possível. Então, aí eu vou poder caminhar, né, no meu exercício de planejamento para a última etapa, que é justamente a etapa da formulação e da estratégia do plano. Essa formulação e estratégia de um plano, né, ela também pode
né, ser dividida aí em diferentes etapas. Primeiro, uma questão mais geral, né, porque se você se postula lá um futuro desejável que você quer alcançar lá no período, no quadriênio, etc., né, você vai ter que fazer opções, né? Você tem que fazer escolhas, né? Isso que a gente chama de opções estratégicas. O programa vai ter que escolher uma determinada área, um determinado tema que vai priorizar, né? Bom, e essa opção implica em deixar outras áreas, outras escolhas. Então, o programa, primeiro, ele tem que formular essas grandes opções que ele precisa fazer, que ele vai ter condições de fazer. Depois de ter delimitado esse campo, né, aí a gente vai definindo mais claramente o que são objetivos e metas. Então, aí vai definir, né, eu quero alcançar tal meta, tal objetivo, né, dentro dessa visão de futuro desejável. É lógico que, bom, todo esse exercício aí que a gente falou vai se apoiar sobre o diagnóstico que a gente fez, ele tem que ser coerente com as nossas competências e os potenciais do programa, não podem ser objetivos, né, fantasiosos, né? E a ideia, né, do planejamento é que a gente consiga, né, associar esses objetivos e metas a indicadores, né, e prazos para serem alcançados. Então, esses indicadores são formas de você aferir se você está alcançando ou não esses objetivos. E isso, obviamente, vai ajudar vocês a pensar né, a autoavaliação, porque, né, a partir desses indicadores a gente também vai ver se a gente está logrando alcançar aqueles metas e objetivos ali estabelecidos pelo programa. Bom, então, o exercício do plano, né, seria esse diagrama aqui, né, pensando, né, um pouco, né, com essa matriz, né, pensar cada uma dessas dimensões, eu vou definir metas, indicadores e prazos, né, para alcançar. Esse seria, digamos, a especificação, né, do meu, digamos, plano, né, que eu teria que alcançar nesse período, né, e com essas distintas dimensões aqui tratadas. Bom, então, com isso, mais ou menos, eu apresento o que deveria ser o plano. E para concluir, eu diria que, né, para que isso seja um exercício, né, interessante e que a organização, aí, o programa, possa aprender, né, com ele e que seja produtivo para o programa, no sentido de permitir que ele, né, realize um aprendizado e possa melhorar, etc. Esses exercícios têm que ser exercícios que envolvam uma ampla participação. Então, não pode sair apenas da cabeça lá do coordenador quando ele preenche o coleta-CAPES. E aí eu concordo, precisa ter uma institucionalidade maior, mais ampla, né? Então, que envolva, tem que ser um exercício coletivo, né? Como costuma ser o planejamento estratégico. Então, teria que envolver, né, os interessados, que são, por exemplo, professores, alunos, técnicos. Nos alunos, a gente já pode até colocar os ex-alunos, né, como uma subcategoria aí, né? E também o que eu chamaria aqui dos stakeholders, que seriam pessoas que têm interesse direto no programa. Por exemplo, entidades, representantes de entidades que contratam, né, pode ser do setor público, privado, de terceiro setor, etc., que são os usuários, né, do conhecimento, que tem a ver com aquela esfera lá dos impactos, né, do programa, né, aí eu posso buscar ali, né, os stakeholders que também deveriam, de alguma forma, participar desse processo ali de planejamento, né?
Então, primeiro, ele tem que ser compreensivo, ele tem que ser abrangente, né? E essa participação, né, é fundamental como um exercício também de engajamento desses atores. Então, eles têm que, se eles participam, eles vão estar bem informados sobre o que é esse planejamento, eles vão se sentir motivados com o processo, né? Porque, de preferência, isso deveria ser um processo que a gente chama de bottom-up, né? Ou seja, feito de baixo para cima, participativo, né? E as metas, né, deveriam ser conhecidas por todos e todos deveriam se comprometer com a implementação dos resultados, né? É lógico que isso é o desejável, a gente sabe que a gente nem sempre consegue alcançar esse tipo de planejamento, mas quanto mais né, a avaliação e o planejamento envolve os interessados, mais ele é produtivo. A função dele nem sempre digamos, prever o que vai acontecer, né? Por exemplo, no processo de planejamento. Mas a função dele é justamente que digamos, os atores relevantes ali, que são importantes para que as coisas aconteçam, eles estejam plenamente envolvidos no processo e interajam entre si, né? Aqui a gente está querendo reforçar o lado, né, da organização, do sistema ali que forma o programa, no sentido que ele deve ser mais aderente e coeso, né, convergente com as expectativas dos seus membros, e não ser uma espécie de entidade meio dissociada. Por isso que eu digo, minha mensagem final, que isso precisa ser um exercício participativo. Falar, eu acho que isso era mais uma reflexão, né, que eu fiz sobre o Coleta CAPES e algumas diretrizes para pensar o que poderia ser um exercício aí de autoavaliação e planejamento, e gostaria, então, de agradecer a todos aí pela paciência aí de ter me ouvido aí durante esse tempo. Então, volto a palavra aí para a Nancy. Bom, André, eu agradeço. Eu achei muito interessante. De alguma forma, dá um ânimo novo assim, para a gente. Quando a gente começa a discutir, você começa a ter ideias, né, do que pode ser feito, ou pelo menos iniciar um processo. Eu acho que já se iniciaram em algumas das unidades, em outras unidades estão mais incipientes, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade. Antes de colocar os meus comentários, que eu fiquei anotando aqui, achei um monte de coisa, mas acho que eu vou passar a palavra primeiro para os coordenadores, que eu imagino que tenham perguntas, e depois, se sobrar alguma coisa, sempre por último, a gente tem menos perguntas. Eu faço minhas perguntas. Então, se alguém quiser comentar, como eu falei, é só clicar em participantes, vai aparecer, acho que vai aparecer, né? Deixa eu ver. Clicando em participantes, aparece uma listinha e tem uma coisa que diz no meu, diz raise hand. Então, quem quiser falar, é só apertar o raise hand, que entra numa fila, e a Juliana e a Cristina me ajudam a controlar a fila. Bom, começamos. Marcelo? Bom dia. Antes de tudo, deixa eu, por favor, que tem alguns nomes, tem vários nomes, por exemplo. Todo mundo, por favor, se identifica pelo nome, oi, Marcelo, e Olá. pelo programa de pós-graduação, para a gente poder depois acertar tudo. Obrigada, Marcelo. Marcelo Busato, Programa de Linguística Aplicada e também coordenador geral da pós do IEL. Professor, obrigado pela apresentação, esclareceu demais a relação entre o planejamento, a autoavaliação e uma coisa que me preocupava muito, que era o programa ter que fazer um planejamento sobre coisas que estão no Planes, etc. Por exemplo, capacitação financeira para melhoria de funcionários, coisas que a gente não tem acesso. Então, o senhor me tranquilizou nisso.
Agora, eu tentei fazer um exercício próximo disso já naquela reunião de meio termo que houve da CAPES com os meus colegas, e eu já tinha participado de uma experiência grande quando eu trabalhei no Senac, de fazer um planejamento estratégico para a década e tal. E a dificuldade que eu tive de fazer foi menos de entender os percursos e as métricas e tal, do que conduzir o processo dentro de um departamento universitário, né, em que as pessoas não têm nem muito esse hábito, pelo menos na nossa área, e você começa a ver disputa, quer dizer, todo mundo é stakeholder um pouco também daquela visão do programa que a própria pessoa tem. E eu me lembro que no Senac a gente teve um facilitador, uma pessoa externa, né, e ajudou muito a caminhar a discussão, né? Então, eu queria saber se a senhora recomenda isso e, no caso, qual é o perfil e onde a gente poderia arranjar essa pessoa. Basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Posso falar, né? É uma pergunta importante. Eu também não... eu acho que cada programa tem que pensar quem poderia ser. Primeiro ponto, né? O participante externo é muito importante, certo? Porque o problema da avaliação, aliás, do planejamento também, é que ele passa a ser uma coisa muito endógena, né? E como você mesmo colocou, que cada organização tem seus problemas, tem os seus vícios, etc. Ela também tem dificuldade de se enxergar, né? Porque ela fica muito presa, né, em pequenas particularidades, problemas ali, né, que a gente sabe que o mundo acadêmico é feito disso, né, de capelas e etc, conflitos, etc. Então, quando você lida com o membro externo, é como você também, quando você faz a sua avaliação para a CAPES, você está lidando com o mundo externo. E aí o seu olhar muda, né? E é importante você ter esse olhar externo, né? E não um olhar demasiadamente interno. Então, por isso que eu acho que a participação de um membro externo pode ajudar nesse sentido, né? Quem seria esse membro externo? Eu acharia que, por exemplo, pode ser uma pessoa da academia. Eu fico pensando que, em certos casos, faz sentido, porque se o seu programa, né, produz, basicamente, pessoas que vão para a academia, né, talvez seja o caso de incluir alguém da academia. Eu acho que seria interessante pensar em pessoas também, como eu coloquei, do setor público, né? Organizações públicas, pode ser também do setor privado, pode ser, mas que sejam, digamos, tenham interface com o programa, que sejam usuários desse conhecimento, pessoas, por exemplo, que contratam, né, digamos, pessoas formadas pelo programa. Então, né, se o programa for uma instituição para o qual se destinou uma parte, talvez, significativa das pessoas, seria interessante incluir aí. Por exemplo, pode ser, como eu disse, o terceiro setor. Muitas vezes, hoje, os nossos ex-alunos trabalham lá no terceiro setor, em ONGs, etc. Então, todas essas pessoas têm olhares que eu entendo externos que são bem interessantes, que sempre contribuem, né, ao entendimento. O ex-aluno pode, às vezes, cumprir esse papel, mas eu acho que o ex-aluno ele tem um elemento também endógeno ali, forte, ele faz parte dessa cultura do programa. Então, ele pode ser também uma pessoa que participe, eu acho que é interessante que ele participe, né? Mas se tiver alguém mais que represente essas organizações que, de alguma forma, acolhem digamos, os seus formandos, seria bem interessante, né, ter esse tipo de stakeholder dentro da formulação de um processo como esse, né? Daria, eu acho que, mais robustez, mais solidez a esse processo de avaliação. Ótimo, muito obrigado. Obrigado. A próxima, acho que é Cecília. Priscila? Cecília. Professora Cecília Rubira. Oi, Cecília. Eu sou do Instituto de Computação.
de ciência da computação. Então, a minha pergunta também vai na direção do Marcelo, porque de tudo isso daí... bom, primeiro gostaria de agradecer a apresentação, foi muito boa, muito obrigada. Então, lá no IC, o que aconteceu? Até talvez respondendo um pouco a pergunta do Marcelo. Há 4 anos atrás, na direção do professor Ricardo Torres, a gente contratou o trabalho do Eliezer Arantes, que é o livro que a gente seguiu para poder fazer a avaliação institucional da Unicamp. Então, naquela época, a professora Tereza Atvars, ela estava fazendo uma campanha de organização, e aí a gente acabou contratando o serviço dele por um período, e o IC, o Instituto de Computação, a gente foi para um hotel, a gente ficou 3 dias num hotel para Paulínia, indo e vindo, para a gente poder ter essa questão aí, porque de ter a participação. Porque nas gestões anteriores do IC, o que aconteceu é que esse planejamento estratégico ele era top-down e não funciona. Então, para a gente, não foi inócuo. Então, se você não consegue envolver as pessoas, é muito complicado você ter essa visão aí, porque o planejamento estratégico, a visão de futuro e a autoavaliação pertence a todos. E eu acho que isso é a coisa mais difícil de você poder exercitar e colocar. Bom, eu também, assim como o Marcelo, eu aproveitei a avaliação de meio termo e é aquele problema do ovo e da galinha que você mencionou, né? Para você poder ter o planejamento futuro, você precisa ter uma autoavaliação, mas você precisa começar de algum lugar. Então, você primeiro planeja para depois você ter uma autoavaliação e aí sim, o próximo planejamento é dependente da autoavaliação e assim você tem aquele ciclo fechado. Eu participei, eu era assessora do professor Edgar Dedeca em 2003, 2004, quando a gente instalou a avaliação, né, dentro da Unicamp. Então, eu tive essa experiência aí de participar desse processo de instalação há muito tempo atrás. Então, o que eu fiz para a pós-graduação, eu recuperei toda a autoavaliação que as unidades fizeram ao longo, porque a gente já fez vários ciclos. Então, eu acho assim, eu olhei os meus colegas, eu não achei nenhum colega tão maduro igual a Unicamp. Eu acho que a Unicamp, ela fez um trabalho muito, muito bom ao longo desse tempo aí. Então, o que eu fiz foi recuperar, para eu poder ter uma base, né? Eu recuperei o que foi avaliado no ciclo anterior e, de certa forma, a gente tinha o nosso planejamento já feito, porque justamente a gente foi fazer o planejamento do quadriênio há 4 anos atrás, por sorte, não sei. Mas, enfim... Então, eu escrevi um documento só ressaltando o que seriam aquelas coisas, mas eram coisas que já estavam feitas, mas não tão bem organizadas, né? Então, esse daí é meu comentário. É uma coisa complicada, se for fazer assim de uma forma decente, né? É muito complicado fazer isso sem suporte. Então... então eu gostaria que você comentasse aí nessa direção aí. Não é bem uma dúvida, mas eu acho que justamente são essas questões aí que são muito complicadas, eu acho. Você tem toda a razão. É um exercício difícil, porque nossa cultura também, né, acadêmica, eu acho que o Marcelo já colocou um pouco isso, não é muito aderente a esse tipo de exercício. Esse tipo de método veio um pouco das empresas, né? Tem que entender isso. Muitos deles foram desenvolvidos lá pela Rand Corporation, lá atendendo o setor público, setor empresarial. Então, agora, pensar uma instituição de pesquisa onde as pessoas têm muita autonomia, como é que você organiza um exercício como esse? É muito complicado. Aí
Depois, a gente tem um elemento que é difícil, como você já colocou, quer dizer, muitas das decisões nos escapam, então a gente não pode interferir nelas, porque elas são feitas em outras instâncias. Muito do mundo que a gente vive é um mundo que é conformado por regras e instituições muito rígidas, que não mudam dificilmente. Então, por mais que a gente se coloque lá uma visão, a gente quer um futuro desse tipo, a gente não vai conseguir, porque existem rigidezes que extrapolam completamente o nosso universo de atuação. Então, isso tudo torna o exercício um pouco frustrante, né? Então, eu entendo, né, eu me coloco lá na pele de quem participa de um exercício como esse. Existe uma grande resistência para participar, porque as pessoas não veem muito interesse e o resultado. O que eles vão chegar com isso? Não vão ganhar muito, muito. Por outro lado, os dirigentes, eu entendo né? Então, por que isso é feito top-down? Né? Os dirigentes ficam meio impacientes, né? Porque eles precisam desses exercícios e acabam eles mesmos assumindo a direção, a condução e levando isso adiante. Então, acaba você não envolvendo o conjunto que seria o mais interessante. Eu acho que esses são todos problemas que a gente vai ter que enfrentar. Agora, quais são as vantagens, né? A gente tem que nossas. Eu acho que primeiro a gente está lidando com a pós-graduação, que é um mundo um pouco específico e à parte, né? Eu acho que a grande vantagem da pós-graduação e o nível de ação que a gente tem é que a gente tem alguns recursos, certo? A gente tem um poder na mão, né? A gente não está completamente dependente, por exemplo, do que acontece em outras áreas, porque a pós-graduação ela recebe recursos e recursos bastante volumosos, por meio de bolsas, de apoios institucionais, os projetos de pesquisa que muitas vezes estão acoplados à pós-graduação. Então, eu acho que aí é um ponto positivo. O outro ponto positivo é que a gente tem a CAPES, né, e todo esse sistema que a CAPES montou, né, essa institucionalidade que ela constituiu, né, que é um fantástico manancial de informações, certo? Então, a gente não está aqui desprovido completamente de conhecimento. Como você disse, a Unicamp tem uma vantagem que faz a avaliação institucional. Então, a gente também tem outras maneiras. Mas o próprio sistema da CAPES é fantástico. Você pega cada relatório desse, é um enorme manancial de informações. Então, a partir dele, eu acho que a gente já pode pensar em alguma coisa, em construir alguma coisa que seja interessante, né? O que eu acho que você está mencionando, que eu entendo, é que esse esforço exige um esforço adicional, certo? Então, o que acontece? Em geral, o coordenador está assoberbado, tem que fazer um relatório CAPES, uma coisa impressionante, é um trabalho monumental, gigantesco. Aí, termina o relatório CAPES, a gente esquece dele. Não deveria ser assim. Qual seria o encaminhamento racional? Primeiro, você teria que fazer o relatório CAPES, certo? Aí, de preferência, antes de fazer a autoavaliação, certo? Terminado o relatório CAPES, aí você faria um exercício de digerir essas informações e traduzi-la em indicadores, etc. Isso tudo que eu disse que não está lá no relatório CAPES, que você precisa fazer, né, um esforço adicional. Aí, municiado desses indicadores e informações sistematizadas de alguma forma, eu aí chamaria o exercício de autoavaliação ou de planejamento. Aí, com isso, você já vai dar muito mais robustez ao seu exercício, no lugar de que a gente ficar aqui reunido aí tentando achar as informações. Então, em geral, quando se trabalha, né, nesses exercícios, etc., tem gente que faz isso, né, que prepara essas informações para que os
digamos, os participantes dessas reuniões, eles já munidos dessas informações, eles possam fazer, então, colocar seus pontos de vista e, digamos, fazer esse exercício propriamente dito. Então, seria interessante que isso todo fosse feito para que funcionasse direito, né, a autoavaliação e o planejamento. O planejamento, como é que eu entendo que ele deveria ser organizado? Ele deveria ser organizado no primeiro ano, né, ou, quem sabe, no último ano. Então, né, depois de eu fazer a minha autoavaliação do quadriênio e entender tudo o que aconteceu e por que isso tudo mais, aí eu vou fazer um exercício de planejamento, que seria uma atividade adicional e que estaria lá no primeiro ano do quadriênio. Quer dizer, aí eu escreveria o meu plano lá para o quadriênio. O relatório já estaria meu plano lá, dizendo o que eu pretendo fazer. Eu imagino que seria uma coisa assim, depois que você pensou, até você recebeu lá a avaliação da CAPES, né, e pôde ver como é que o seu programa está e viu lá todos os indicadores que surgem da quadrienal, etc. E tal, e você faz essa reflexão, em base a ela, começa aí propriamente o exercício de planejamento, que seria essa que você percebe que também é um exercício adicional, que existe recurso, etc. E tal. Eu concordo com você, tudo isso é tempo e recurso que exigido, né? Mas que eu acho factível fazer na pós-graduação. O seu som. Uhum. Então, eu liguei agora. Então, só um comentário rápido para eu passar para o próximo. É o seguinte, na minha unidade, é aquilo que você falou do início, que eu gostei bastante. É impossível separar a pós-graduação da graduação e da pesquisa. Então, ou eu envolvo todo mundo, porque na hora de responder as perguntas, está tudo dentro do mesmo contexto, né? Quer dizer, a pós-graduação, ela está muito ligada. E lá no IC, a gente tem um único programa de pós. Então, isso são 45, 47, que faz tudo. Então, você trabalhar de forma isolada, eu concordo que a gente consegue atuar, porque a gente tem o dinheiro, né? Atuar em certos projetos estratégicos de uma forma mais objetiva. Mas na hora de organizar, eu tenho que ter todo mundo envolvido comigo no mesmo barco. Senão, eu não vejo, assim, como fazer isso, a não ser que a gente desenvolva isso de uma forma fake. Então, para responder para CAPES. Mas eu acho que não seria a ideia. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Cecília. Antes de continuar, tá no chat, tá o link do Google Forms para confirmar a presença, por favor. Não estava funcionando antes, acho que agora está funcionando. A próxima mãozinha não sei de quem é, e só está do laboratório, do Lapasses, por favor. Professora, bom dia, desculpa, é que eu não consigo mudar esse registro. O meu nome é Nelson Felício de Barros, eu sou coordenador do programa de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas. Então, em primeiro lugar, professor André, muito agradecido pela sua sistematização do documento. Acho que vai facilitar bastante usar os seus quadros. Acho que os quadros da sua apresentação são bem viáveis para a gente esclarecer o que é que se busca com esse trabalho, né? Então, agradeço muito a sua apresentação. Primeiro, eu queria perguntar para o senhor, dada a experiência, se existe a possibilidade de uma área específica pensar, adaptar esse modelo de avaliação ex post. Acho que esse, pelo menos
pelo menos na minha área, pelo menos da forma como eu compreendo, nós entramos num processo avaliativo sem saber como seremos avaliados, não é? A gente não faz isso com os alunos. Isso é uma forma de gerar insegurança durante anos em todas as pessoas, né? Quer dizer, eu só sei quanto será considerado regular, bom, muito bom e excelente depois de ter feito o percurso. Então, é uma forma muito desleal de colocar as pessoas num processo avaliativo, né? E eu queria saber se existe a possibilidade da gente fixar minimamente quais são os parâmetros e identificam um professor permanente como um professor de muito boa participação, né? Ele tem orientandos, ele publica, ele capta recursos, ele leciona. Então, será esse, né? Porque na nossa área não funciona assim. A gente entra no processo sem saber como será avaliado. Então, isso para mim é um estresse tremendo, né? Uma segunda questão é que a professora Cecília acabou de falar, o senhor também tinha citado, quando a gente propõe um processo desse avaliativo bastante necessário para a pós-graduação, a gente esbarra no fato de que, no programa de saúde coletiva, a maior parte dos docentes que são permanentes, departamento de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas. Não tem profissionais, tem professores também da saúde mental, de alguns núcleos de pesquisa da universidade, mas são fundamentalmente professores de um departamento em que a carga horária de disciplinas na graduação é muito grande. E aí esse é um emperramento para nós, né? A pós-graduação muito apartada da graduação. E aí é muito difícil a gente juntar essas pessoas e fazer um projeto que atravesse a pesquisa em si e extensão, né? Então, isso tem sido uma dificuldade extra. Eu queria saber se o senhor tem alguma experiência de juntar, de ter conseguido associar o ensino de graduação com a pesquisa em pós-graduação, o ensino em pós-graduação e também extensão, né? E a última coisa é um certo incômodo, como eu não tenho muita certeza e segurança de que essas ferramentas de gestão empresarial, elas são as nossas melhores ferramentas, né? E a gente na esfera pública, a gente tem sido invadido cada vez mais por essas ferramentas e elas olham para os outputs delas, elas geram como um processo. O processo formativo não é um processo de produção de mercadoria. É diferente. O senhor sabe disso. E aí me angustia muito que a gente adote essas ferramentas com uma certa acriticidade. E aí eu vou na direção do que o senhor falou. Eu acho que São Paulo / Unicamp tem um acúmulo, tem produção, tem massa crítica suficiente para a gente também não só fazer cumprir as coisas da CAPES, né? Acho que a gente também precisava fazer um certo processo de resistência, não só ao processo de destruição, mas também ao processo de incorporação de uma lógica mercadológica. Enfim, o senhor vê alguma possibilidade de autonomia para nós fazermos algum tipo de resistência nesse nível também? Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado pelas perguntas, Nelson.
São perguntas complexas e que eu não sei se eu vou conseguir responder plenamente, né? A sua primeira, né, era sobre o professor e o aluno, né? Como é que ele se envolve no processo de avaliação, né? E se ele é, digamos, um partícipe, consegue participar, pelo que eu entendo, porque muitas vezes você tem relações desiguais aí dentro da, né, o aluno não se sente muito à vontade porque ele está ali no processo de formação, ele não vai apontar os defeitos do programa porque, né, pode ficar mal para os professores. Esses são os problemas da endogenia, eu acho. Então, a gente pode dizer, né, o problema um dos problemas da autoavaliação é a sua endogenia. Por isso que existe a autoavaliação e a avaliação que é feita pela CAPES. Essa supostamente não deveria sofrer esses problemas, esses vieses da endogenia que a gente tem, né? Então, agora, eu acho que cabe aí, né, de certa forma, o programa criar um ambiente para que as pessoas se sintam mais à vontade possível para colocar seus pontos de vista, né? Mas, por outro lado, eu acho que cabe aos participantes também, que estão envolvidos nesse processo de avaliação, não usarem isso como um trampolim para, digamos, seus problemas pessoais, né? Porque imagino que todo mundo tem problema pessoal. O professor tem, o aluno tem, né? E a gente deveria... Então, o exercício tem que ser um exercício que você chama a atenção para o coletivo, né? Para a importância do programa, para que as pessoas façam abstração das suas condições peculiares. Eu entendo isso que deveria fazer parte desse exercício de autoavaliação, tentar abstrair essas condições específicas e que as pessoas se sintam meio que fora de qualquer, digamos, represália, etc. Não, porque você falou isso. Não, aqui você pode falar o que você quiser, a gente não vai te cobrar por isso, certo? Você está aqui para se expressar, né? Mas desde que você adote uma visão do interesse coletivo, não olhe só para o seu umbigo, aí, seus ressentimentos, mas você tenta enxergar a coisa mais amplamente possível, né? O outro problema que você coloca é com respeito a... Então, o programa, né, é uma certa construção, né, institucional. Aí, né, muitas vezes, ele pode estar dentro de uma unidade, mas ele pode também estar fora da unidade, certo? Então, você já percebeu... Por isso que a gente falou da avaliação institucional. A avaliação institucional ela tem certos recortes, né? O programa é um recorte distinto, né? E isso também que leva em consideração o programa. Então, muitas vezes, isso não deve ser tão fácil assim, porque você tem que juntar docentes, por exemplo, de várias áreas dentro de uma unidade ou de distintas unidades. Imagine o programa lá de bioenergia, que é um programa de 3 universidades juntas. Bom, então, aumenta a complexidade, né? O outro problema que você fala é que, lógico, os docentes, né, eles são contratados pelas unidades, pelos departamentos, né? No fundo, eles têm ali, né, a sua carga aferida, tudo mais, pelo departamento. A perspectiva do programa não é exatamente essa. Então, a compatibilidade é sempre complicada. Então, eu entendo que, justamente, isso é um dos temas da avaliação. Quer dizer, até que ponto aquele programa está integrado à graduação, né? Às vezes pode não estar. O caso que você está colocando, aparentemente, há um certo conflito. E eu acho que isso existe em vários programas, né? Em outros está melhor estruturado, né? Porque, na realidade, é mais homogêneo.
Agora, quando você lida com uma graduação que é heterogênea em relação ao seu programa de pós-graduação, etc. e tal, essas coisas não se combinam, né? E o que eu acho que deveria fazer parte da nossa prática é entender essas especificidades e tentar tirar proveito delas, né? Eu acho que o que o programa tem que buscar é uma sinergia com o programa como um todo, né? Com aquela graduação, as diversas graduações nos quais ele tem interface, seus docentes têm interface. Então, isso faz parte, de certa forma, da estratégia do programa. Certo? Então, que eu posso fazer para melhorar essa interface, né? Isso pode ser um elemento importante do desenvolvimento daquele programa. Como que ele ajuda, ele contribui, né, para essa interface com a graduação. E a sua última colocação, acho que ela faz sentido, sim. No fundo, essas ferramentas, por exemplo, que a gente fala de planejamento e estratégia, né? O termo estratégia tem muito a ver com empresa, certo? Então, por quê? Porque as empresas agem supostamente autonomamente, certo? Então, a gente está aqui, né, dentro de um sistema aqui, né? Eu estou competindo com você, né? Você é meu concorrente, às vezes eu colaboro com você, etc. e tal. Então, você tem uma autonomia de decisão muito forte, né? E um interesse individual, certo? O que faz parte da estratégia é esse interesse de eu sou tal. Aí você tentar transpor isso ao setor público, obviamente, né, você que é da saúde coletiva, né, você percebe, a racionalidade pública é distinta, é lógico. Você tem que pensar na sinergia, na integração. Né? Agora, isso é verdade até um certo ponto, porque a gente percebe que as coisas não funcionam assim mesmo no setor público. Existe um elemento também de individual ali, de competição. Os programas de pós-graduação, na realidade, estão competindo ali por um espaço, embora sejam públicos, né? Supostamente deveriam fazer parte de uma lógica conjunta, né, de pensar o público de uma forma integrada. Na realidade, os programas estão competindo entre si. Então, o perigo é a gente exacerbar demasiadamente essa lógica empresarial, certo? Não, eu vou pensar aqui no meu programa, né, e enxergar a área aqui, o conjunto, como um possível potencial inimigo aqui, ou concorrente, não colocar inimigo, né? Concorrente a mim. Eu acho que isso não é desejável. A gente deveria pensar mais no coletivo, etc. e tal. Mas, por outro lado, temos também uma certa autonomia, e por isso que cada um recebe uma nota distinta lá da CAPES, etc. e tal, tem esses elementos. Etc. Dentro desse conjunto, eu acho que existem sim elementos que a gente pode achar que são coerentes com uma lógica mais individual, né? Uma racionalidade ali de um componente ali pensando num conjunto e competindo, etc. e tal, que é aquilo que a gente falou lá na análise, né, do risco e oportunidade, olhar também para os outros programas e tentar enxergá-los como possíveis concorrentes. Bom, mas, por outro lado, eu acho que não faz sentido levar essa lógica ao extremo, certo? Porque ela é meio contraproducente se a gente está pensando que a gente faz parte de um sistema público aqui que supostamente está aqui para servir aos interesses da nação, né? E não para ficar a gente competindo um com o outro. Mas então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa racionalidade subjacente que pensa o indivíduo, né, ali competindo com os demais. Eu concordo com você, então temos que ter uma certa cautela com isso e também enxergar mais o lado planejamento do que estratégia no processo. Obrigada. Nós temos mais alguns inscritos. Como eu não gostaria que a gente se estendesse muito, a professora André já se dispôs a ficar aqui. Na fala da professora Freze, agora eu fecho as inscrições para
Freze, Ok. por favor. Oi, bom dia, tá? Eu demorei um pouco porque não estava encontrando o botão. Oi, André, tudo bom? Tudo bom. Colegas. André, eu escutei sua palestra, parabéns, eu achei muito boa, né? Muito esclarecedora. Mas, assim, em termos Frécia, dá licença um pouquinho. Frécia, pode se apresentar? É a Bia. Você pode se agora apresentar? que eu me lembrei, bom, meu nome é Frécia Ricardo Branco e eu sou a coordenadora do programa de pós-graduação em Geociência do Instituto de Geociência, tá? E o André é meu colega, por isso que eu não estava me apresentando, desculpe. André, eu queria, assim, eu escutei tudo, eu anotei, eu fotografei, porque eu vou ter que fazer o relatório quadrienal, né? E, assim, pensando em termos práticos, do que eu tenho que fazer este ano, tá? Até o dia 20 de dezembro, supostamente. Eu acho, assim, uma loucura ter essa data durante a pandemia, tá? O que eu poderia fazer realmente, tá? Eu posso fazer o diagnóstico porque eu fiz todos os outros relatórios, tá? Isso não teria problema, eu poderia começar agora e tentar te dar um jeito de chegar, né, aos indicadores, que isso eu posso fazer, posso discutir com meus colegas. Mas o que eu acho, sinceramente, mais difícil é fazer o que eu quero fazer, o meu planejamento, porque eu não tenho como chamar alguém externo, a menos que seja por Skype ou por Google Meet, tá? Então, eu posso me reunir com meus colegas, posso tentar com os discentes, mas além disso, eu tenho que dar aulas, né? Eu tenho que fazer o relatório deste ano e comparar com os dos outros. Então, eu poderia fazer um projeto, né? O que eu quero fazer de uma maneira mais simples, ou umas ideias principais para o relatório quadrienal que eu preciso fazer e deixar para o próximo, como o senhor falou, aquela coisa mais aprofundada? Pois é, eu pensando, né, assim no assunto, eu sugeri isso, que eu acredito que agora é o momento de fazer a autoavaliação do quadriênio, certo? Pois é, né? A gente se colocar, etc e tal. O que constaria ali do plano, né, seria o plano que você fez para o período, né, 2017, 2020, certo? Bom, eu não fiz o plano porque era outro coordenador, mas eu posso Bom, resgatar, sem seria esse. problema, né? Esse que E era outra constaria, realidade também, no meu programa, como no mundo, né? constaria lá. O plano novo é para o próximo quadriênio. Então, você vai começar o próximo quadriênio com um novo plano. Então, no relatório lá de 2021, né, você vai colocar o seu novo plano para o próximo quadriênio. Não faz sentido a gente colocar agora o plano que vai ser... E é um trabalho duplo, entendeu? Né? Você está colocando, quer dizer, você vai ter que fazer todo já, pensar o quadriênio, fazer uma avaliação do quadriênio, etc. Então, pararia aí, consolidaria isso, depois eu juntaria isso com a avaliação da CAPES, certo? Então, eu veria a minha autoavaliação, o que a CAPES falou, aí ver se está tudo ok, etc. e tal. E em função dessa autoavaliação, aí sim, vamos lá fazer um projeto para os próximos quadrinhos. Agora, eu francamente, é o que eu acho, mas eu não posso aqui dizer que seria o único caminho. Mas eu recomendaria que fosse assim, me parece o mais lógico possível, né? Aqui que você agora vai ter que fazer um plano, junto com o quadrinho. Seria realmente... Então, não faria o novo plano. Deixa para 2021. Não sei se você vai ser a coordenadora até lá, né? Mas, enfim, então deve ser por isso. Então, pense fazer uma boa autoavaliação, que você chegue, consolide bem os dados e faça um bom diagnóstico do seu programa, como é que ele evoluiu, etc. e tal, quais são as suas forças e fraquezas, que isso fique bem claro. Né? Tá bom, obrigada, tá, André? Já foi ufa, né? Acho que isso eu consigo fazer e dormir de vez em quando, tá? Obrigada.
sei se a Nancy concorda mesmo. Guardar meus comentários finais depois. Tá, obrigada. Obrigada, Freza, obrigada. O próximo diz aqui especialização de projetos. Não sei quem é. Desculpa. Desculpa, eu também não consigo. Nesse Zoom aqui não permite mudar o nome, tá? Sou o professor Almeida do programa de pós-graduação de Engenharia Civil. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, que eu até estive no meio termo. Eu assumi a coordenação exatamente quando nós recebemos, um pouquinho antes de receber o relatório do quadriênio anterior. Aí eu tentei fazer um planejamento baseado nos comentários e o que a gente pensava no programa. Passado 2 anos e isso pensando que a avaliação continuaria do mesmo modus. Aí chega no meio do processo, 2019, setembro de 2019, no seminário do meio termo, a CAPES apresenta a nova ficha. E eu, no caso da engenharia, essa ficha ainda não foi aprovada. Nós estamos agora falando em meados de 2020. E temos que fazer, quer dizer, já ouvi falar da autoavaliação, tentamos fazer uma reunião, mas tudo pensando no modelo anterior. Quer dizer, agora a CAPES, ela simplesmente, como sempre fez, não é hoje, eu sempre critiquei as regras da CAPES. Nós estamos no meio de uma pandemia, a CAPES é um ponto de ameaça para o programa de pós-graduação. Nós começamos o ano com bolsa, sem bolsa, bolsa, sem bolsa. O programa, no meio da pandemia, corta a bolsa. Quer dizer, isto é uma instabilidade para os programas de pós-graduação, a própria CAPES. E ela cobra que você agora faça uma atividade no meio de uma pandemia e simplesmente parece que ela desconhece a realidade. A pandemia está aqui. Eu tenho colegas de outras universidades que o curso ficou parado. Então, nós da Unicamp, por uma série de ações, nós continuamos os cursos. Os meus alunos, vários alunos estão por muitas pesquisas paradas. Quer dizer, é uma conjuntura, quer dizer, falar em planejamento estratégico, com quem pensa estrategicamente dessa forma, é uma coisa que a gente está correndo, aquela brincadeira, estou correndo, o cachorro correndo atrás do rabo. A CAPES está na frente e eu estou querendo pegar a CAPES. Para ajudar o CNPq, que também a gente tem bolsa, ele também mudou o processo. Nós temos que fazer agora, em 20 dias, um novo projeto para bolsas para os programas. Quer dizer, qual é o fim? Qual é o fim? Quer dizer, agora eu vou ter que fazer planejamento. Agora, eu saio, porque eu fiquei 4 anos exatamente findo do relatório. Quer dizer, eu estou pensando no que você falou brilhantemente, estou pensando em abrir mão de parte do meu mandato para mudar a coordenação exatamente quando começa o quadriênio, para poder pensar junto, porque o próximo coordenador colabora, já participe do planejamento que tem que ser feito. Quer dizer, então, nessa conjuntura, eu vejo assim, quer dizer, e ouvi o professor da medicina, quer dizer, nós corremos 4 anos atrás da CAPES e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, eu acho que a gente precisa uma hora, eu fui no meio termo, essa um pouco de desabafo aqui, eu fiz lá, no meio de 100 coordenadores, eu falei assim, olha, nós não podemos mais trabalhar desse jeito. Quantos anos a CAPES vem, quer dizer, fora agora melhorar o Qualis, pelo menos a gente tem uma ideia do que é uma revista, como eles vão fazer, quer dizer, melhorou. Mas aí agora, você muda completamente a regra do planejamento que eu fiz. Eu tinha um objetivo no programa, a CAPES fala, não, agora é o seguinte, ó, se você não... Eu ouvi falar, se você não tiver uma avaliação, não sei o que, quer dizer, você talvez não esteja bem classificado. E agora, no meio disso, quer dizer, qual é a nossa ação, quer dizer, dentro desses, quer dizer, uma outra finalizando, né? Quando eu ouvi falar, o próprio professor André falou das verbas. A gente tem verbas, mas não é verba, quer dizer, o PROAP, durante 2 anos o PROAP não foi pago para os programas. Nós estamos aqui falando que nós temos verba. Nós fazemos economia de banca porque a CAPES não cumpre o que ela promete. Esse ano, por um motivo, veio a verba. Agora, nós temos 2 anos sem verba do PROAP.
que história é essa que nós temos verba? Meus alunos não conseguem participar de um congresso sem financiamento próprio, porque a CAPES não paga R$500 de inscrição, os congressos hoje são R$1.000. A Unicamp, pela própria política, ela não tem verba na pós-graduação, muito pelo contrário, hoje nós temos uma restrição de funcionários, nós já perdemos 2 funcionários do programa, e aí fica lá, quer dizer, somado a isso foi criado agora o Lato Senso, em que vai ser pendurado na pós-graduação. Se criarem mais programas, na nossa unidade são 2 programas no limite, já tem mais um agora que foi criado agora de Lato Senso. Quer dizer, então qual é a verba? Onde está a verba? Quer dizer, a pesquisa que eu faço, finalizando, quer dizer, hoje eu dou aula com o computador que eu comprei com a minha pesquisa, estou aqui em casa assistindo uma reunião administrativa que a universidade no mínimo forneceria com a minha internet, com o meu computador e com a minha sala da minha casa. O que é a universidade, o que o ensino está colaborando com os docentes? Imagina quem está fazendo pesquisa. Então, eu acho que assim, nós precisamos colocar um pingo. Falar assim, gente, a pandemia mudou nossa vida e nós estamos correndo atrás ainda da universidade, da CAPES, do CNPq. Então, desculpa o desabafo, professor, mas eu acho que tem que colocar um pouco de realidade. Obrigado. Não, perfeito. Obrigado, Almeida, professor Almeida. Foi muito bom. Eu acho que são elementos aí que têm que ser considerados no nosso visão aí de futuro. Eu entendo o seguinte, e até eu tentei colocar isso nas transparências, quer dizer, evidentemente, nosso desempenho depende da evolução do sistema nacional de pós-graduação. A gente está atrelado a ele. E isso, como você mesmo, professor, você colocou, esse sistema está em crise, né? Eu acho que o que você comenta, na realidade, são os vais e vens dessa crise. E a gente não sabe direito qual vai ser o desfecho dela, né? Se essa situação vai tender a se agravar mais e mais ainda, né? Ou se vai ter um ponto de inflexão nela e, de repente, começa a melhorar um pouco, porque a economia melhora, etc. Mas eu entendo que isso tudo faz parte do contexto que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode aqui querer fazer muito se esse contexto é desfavorável. Então, isso eu entendo e faz parte, eu entendo, desse exercício. Nesse sentido, eu acho que até seria interessante essas questões mais gerais que dizem respeito à evolução da pós-graduação como um todo, etc. e tal, elas deveriam ser discutidas mais coletivamente pelos todos os programas, porque essa evolução nos afeta a todos, né? A gente entende bem. Se a pós-graduação vai viver um momento pior, etc., a gente tem que ter mais clareza sobre o que vai acontecer daqui para frente. O senhor não falou, mas, obviamente, esse governo ele tem, por exemplo, questão de ele quer priorizar certas áreas dentro da pós-graduação, né? Certo? Então, isso também, existem escolhas ali que estão... Então, isso são ameaças, podem ser. Eu entendo que a área de humanas ela não está numa situação muito favorável. Isso tem que ser levado em consideração. A gente está num contexto muito mais desfavorável hoje. E eu entendo isso. Temos que ser realistas, né? Realista, porém resiliente, né, a essa crise. Eu acho que a gente tem que preparar-se para sobreviver, né, de alguma forma. Eu concordo com seus pontos, enfim. E outros têm a ver com a nossa interação normal já com a CAPES. A CAPES vive mudando as suas regras, seu sistema. Mas eu entendo que isso não é tanto uma decisão nem sempre do governo, mas também da própria organização CAPES, na qual está representada fortemente a comunidade científica, certo? Então, muito desses problemas são problemas também de relação nossa com a comunidade científica mais ampla, certo? Então, a gente tem que entender. Existem problemas que decorrem da política econômica, das grandes opções do desenvolvimento nacional, outras que são ali questões que são mais atinentes ao sistema de pós-graduação e a forma como se organiza a
atividade científica por área, etc. e tal, o modelo de a ficha de avaliação, como que se decidiu sobre ela, etc. Isso são decisões que me parece que são mais ali do ambiente científico no qual navegamos, que a gente também tem que ter clareza quanto a isso, enfim, dessas evoluções. Enfim, acho que são pontos importantes que a gente tem que levar sempre em consideração. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada, Almeida. Bia, por favor. Bem, eu queria começar agradecendo o André. Eu sou a professora Maria Beatriz, sou colega do André, somos do mesmo departamento, do mesmo programa de pós-graduação. Acho que o André colocou questões bastante importantes. Nós que trabalhamos com avaliação, a gente consegue ir imaginando passo a passo, mas eu acredito que para muitos seja um pouco assustador até, toda essa discussão seja assustadora. Mas, olha, nós temos vantagens. Então, vamos dividir a questão, para não falar problema, mas nós temos grandes vantagens, eu acredito, na Unicamp. A Unicamp tem o Planis, e no Planis nós somos instados a fazer essa reflexão, fazer diagnóstico, fazer projeções para o futuro, colocar prazos, pessoas responsáveis por as atividades, as ações. Então, eu acredito que o Planis é um guia bom para a gente, assim como a avaliação institucional. Nós estamos agora, nesse momento, e a Nancy até pode falar um pouco, se for o caso, recebendo os avaliadores internacionais. Toda sexta-feira eles se reúnem com os pró-reitores, com o professor Marcelo, enfim, e temos tido ótimos feedbacks dessa comissão. Já estamos discutindo na PRPG, que eu sou assessora, né, na PRPG, e temos tido bons feedbacks, e então está sendo muito séria esse momento agora. Então, temos instrumentos, temos conteúdo, dá para a gente fazer várias coisas. E também, para o lado da CAPES, esse sistema, realmente a gente pode... Temos várias críticas à CAPES, várias. Não tem ficha de avaliação ainda, o próprio documento de área também não saiu, estamos sem saber se o que temos que fazer nesse momento, se já temos que apresentar um planejamento futuro, como o André e a Frésia colocaram, enfim. Mas, por outro lado, o Coleta CAPES, ele é um bom instrumento também. E nós já temos feito, nesses últimos anos, temos que colocar no Coleta CAPES a autoavaliação e planejamento futuro. Ou seja, não estamos partindo do zero. Temos já alguns conteúdos. O que temos que fazer agora é refletirmos mais e fazemos esse planejamento de uma forma mais bem estruturada e institucionalizada. O que temos que fazer é pensar como implementá-la, né? Como fazer o passo a passo, o planejamento do planejamento seria, na verdade. Agora, temos, antes de entrar nesse aspecto, temos acho que uma grande desvantagem, e eu digo isso de uma maneira mais geral, que no Brasil a gente faz pouco avaliação. Se a gente pensa no setor público, e se a gente pensar, o setor público não gosta disso, como o André falou, isso vem muito, planejamento estratégico e avaliação vem muito de empresas, porém, e também a gente vê, só pegar o Ministério de Ciência e Tecnologia, que nas últimas décadas já colocou em prática vários programas e projetos de todos os matizes e todas as formas, e a gente vê pouca avaliação, justamente para ver se o programa deu certo, para corrigir rumos, para acertar, para falar, não, vamos dar continuidade. Então, a gente sempre fugiu da avaliação, porque muitas vezes não interessa, né? E com isso a gente não sabe fazer também, a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas eu acho que é um elemento essencial para a gente se olhar
e olhar como está o mundo, o que está acontecendo e fazer essa mediação. E aí que eu quero colocar um ponto, acho que importante, que o André falou, indo mais na apresentação do André. Uma das coisas que eu achei mais interessantes, bem, no começo o André já deu as pistas, e ele pegou isso dos documentos da CAPES, que são as dimensões com os indicadores, então ali também tem um ponto de partida, a gente já tem feito isso. E no slide 9, eu anotei bem, que o André colocou aquelas desafios e oportunidades, ameaças e oportunidades. Ele fez um levantamento de olhar as tendências de pesquisa, as tendências internacionais de pesquisa, a evolução dos demais programas de pós-graduação na nossa área, as questões nacionais, regionais, locais, enfim. A própria tendência internacional do ensino da pós-graduação e a própria evolução da política de CIT e da pós-graduação no Brasil. Então, eu acho que dá para a gente cruzar essas coisas. Quando o André colocou também aqueles quadros de pontos fracos, pontos fortes, com as dimensões, a gente também pode fazer um cruzamento disso. Ou seja, a gente tem que pensar por partes, né, para ninguém ficar muito desesperado, com medo, né? Tem que fazer por partes, e dá para fazer certos cruzamentos ali. Lógico que também falar de cenários, fazer um exercício de cenários também não é de um dia para o outro que a gente aprende a fazer isso, tem método para fazer, mas é um exercício super interessante. Eu gosto muito de pensar em ameaças, oportunidades, os pontos fortes, os pontos fracos, acho que isso nos dá muita direção. Então, eu acho que agora, com essa política também da gente ter que entregar até o dia 20 de dezembro o quadrienal, realmente é um desafio, é um grande desafio, vamos ver se eles vão manter essa data. E acho que a gente tem que amadurecer toda essa ideia, esses elementos que foram colocados aqui, que a CAPES tem também colocado, para no próximo ano, que é o primeiro ano do quadrienal, e também com a avaliação que a CAPES deve retornar para a gente, enfim, fazer esse exercício e começar a colocar a mão na massa realmente do planejamento futuro, e com a autoavaliação, uma coisa vai levando a outra, né? Não dá para fazer coisas estanques, elas vão e voltam. Então, acho que a PRPG também tem esse compromisso de contribuir, apoiar e ajudar os programas a fazerem essa reflexão. Então, é só para colocar que vamos ficar conscientes que temos, sim, não estamos partindo do zero, e que a PRPG está apoiando todo esse movimento. Acho que era um pouco isso, André, e voltando a agradecer aí as suas falas, a sua apresentação. Agradeço muito aí os comentários, muito, muito importantes. Bom, como eu falei antes, eu me reservei a ficar para o fim, porque chega no fim a gente tem pouca coisa. Quase tudo foi coberto, né, pelos coordenadores, pelo André. Antes de tudo, eu queria realmente agradecer o André por ter contribuído com a gente, foi muito bom. Eu já tenho cópia da apresentação, então eu não anotei tudo, mas eu também gostei dos quadros e de várias coisas que eu acho que a gente pode implementar, inclusive em termos de PRPG, né? Como olhar o sistema de pós-graduação da Unicamp como um todo. Essa é uma das... Eu já fui coordenadora de pós-graduação do programa de estatística, já fui coordenadora do IMEC, fui coordenadora de área da CAPES e agora na PRPG, e cada uma delas me deu uma visão diferente de como olhar as coisas globalmente. Como a Bia falou, atualmente nós estamos tendo a avaliação externa da avaliação institucional. O comitê externo se reuniu, acho que durante 2 meses, mais ou menos, a gente tem feito as avaliações. O comitê externo é muito bom, eles olharam com bastante cuidado o que foi feito na avaliação institucional e tiveram vários elogios, muitos elogios, eu vou dizer.
mas eles tiveram várias críticas, e eu acho que isso é uma coisa importante. Isso de autoavaliação é importante, como disse o André, que a gente analise, mais do que os pontos fortes, dos pontos fracos, onde a gente pode melhorar. Claro que existem pontos onde, como foi notado pelo Marcelo, pelo professor Almeida, em que não tem controle. Nós não temos controle sobre o que a CAPES faz, mas a gente tem controle sobre muita coisa que a gente faz dentro da universidade. Então, é importante que a gente pegue esses pontos fracos, olhe essas opiniões externas, como foi dito, né? Um olhar externo sempre traz luz sobre coisas que a gente não enxerga, talvez. Então, eu acho que essa parte da avaliação institucional, provavelmente no final do mês de julho, nós vamos ter o relatório dos avaliadores externos e a gente passa para todo mundo. Talvez a gente possa até chamar uma reunião como essa com os coordenadores para discutir esses pontos. Como a Bia colocou, eu acho que está sendo feito planos. Eu sei que estão tendo reuniões nas unidades para o planos. Então, qual é o planejamento que a gente quer? Eu acho que o André colocou no início que é bastante importante que a gente tem que pensar em termos de unidade também, e não só em termos de programa, né? Então, dentro das unidades, essa discussão sobre o planos envolveu a pós-graduação, envolveu a graduação e envolveu essa interação entre pós-graduação, graduação, a extensão e a pesquisa, tudo está integrado, né? Então, isso é uma das coisas que a gente deveria levar em consideração. Por fim, eu queria falar um pouco sobre, eu acho que foi o professor Marcelo que falou sobre capacitação dos funcionários, etc. Eu gostaria de lembrar os coordenadores que a Educorp está lançando a trilha da pós-graduação, com diversos cursos pela Educorp, voltados aos funcionários da Unicamp que trabalham com a pós-graduação. Então, essa é alguma coisa para a gente manter em mente, que há toda uma trilha da pós-graduação que foi mapeada pela Mônica da Educorp, junto com a Cristina, comigo, com a Sandra e a Bia, e a gente está tentando isso. Então, se para os coordenadores olharem um pouco para a trilha da pós-graduação, foi apresentado para os coordenadores acho na última CCPG, com sugestões, se falta alguma coisa, se tem algum curso que a gente poderia oferecer de capacitação para os funcionários. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, eu acho que foi bastante bom, e deixo para o André fazer a conclusão. Que isso. Bom, eu que quero agradecer, Nancy, o convite que vocês fizeram e me senti muito honrado aqui de estar diante dos colegas da CCPG e poder falar com vocês diretamente, apesar dessa distância aqui da internet. Foi muito proveitoso, um exercício desafiador, e pensem que eu aqui fiz sugestões, enfim, em base à minha experiência, e que eu gostaria aqui de dizer que, enfim, eu me coloco aí à disposição da comunidade, enfim, para ajudar no que for possível, e espero que todos consigam fazer um excelente relatório para a CAPES, enfim, que esses conselhos tenham contribuído, enfim, essas minhas sugestões tenham contribuído, dado alguma luz aí a vocês sobre como proceder. Eu concordo, como disse a professora Nancy também, a professora Bia, que a gente já tem um sistema de avaliação institucional que é muito bom e que ajuda muito, acho que é um diferencial da Unicamp, e tanto avaliação quanto planos, né? E acho que isso também irá contribuir muito para que a gente possa fazer para essa quadrienal um bom relatório e todos os programas possam fazer. Enfim, eu aí desejo uma boa sorte a todos e agradeço muito pelo convite que me foi feito. Bom, pessoal, desejo a todos bom dia, que fiquem bem, se cuidem. Tchau. Obrigado. Bom dia a todos. Um abraço, obrigada, André, novamente. Obrigado.